175 diz o seguinte aí, ó. Uma loja vende automóveis em N parcelas iguais sem juros, tá? Então esse sem juros aí vai ser importante porque não vai ter alteração aí quando a gente mudar o número de parcelas, tá? No momento de contratar o financiamento, caso o cliente queira aumentar o prazo acrescentando mais 5 parcelas, o valor de cada uma das parcelas diminui R$ 200. Ou se ele quiser diminuir o prazo com 4 parcelas a menos, o valor de cada uma das parcelas sobe 232. Considere ainda que nas 3 possibilidades de pagamento, o valor do automóvel é o mesmo, todas sem juros e não é dado desconto em nenhuma das situações. Isso é só para mostrar que o valor não vai mudar, né, do carro em relação aí a mais parcelas ou menos parcelas. Na realidade isso não existe, né? Mas para que para os nossos cálculos ele impôs essa ideia aí. E aí nessas condições, qual é a quantidade N de parcelas a serem pagas de acordo com a proposta inicial da loja? Então, para a gente montar aí as nossas equações, né, já que é uma questão aí de sistema, vamos primeiro montar uma tabelinha para a gente entender o que está acontecendo aí, tá? Vou montar uma tabela aqui de o valor do financiamento, tá? Que eu vou chamar aqui de X, tá? Ele não vai variar, então vai ser sempre X. A gente vai ter aqui o número de parcelas, que eu vou contratar aí para o meu financiamento. A gente vai ter também o valor de cada parcela, né? Quanto que eu vou pagar por cada parcela. Então, o valor das parcelas. Tá? E aqui o total. Total que eu vou pagar, tá? Por que eu estou fazendo isso? O total é claro que vai ser igual o X, né? Que seria o valor aí do nosso financiamento. Mas aqui esse total é que vai ficar a equação em que eu vou juntar aí as nossas incógnitas, tá? Vamos lá. Vamos entender o que está acontecendo então. O que ele fala de importante nesse problema? O que ele fala de importante? Vamos lá. Então, quando você faz um financiamento, o que acontece? Né? Você vai ter um valor X ali que você está contratando, tá? Que você vai pagar por um número fixo de tabelas. Então, como ele não diz nada de quantidade de parcelas, eu vou chamar de N, tá? Então, eu vou pagar aí N parcelas desse financiamento. E o valor dessas parcelas, né? Vai ser o total, como ele fala aí que não tem juros, né? Não vai mudar e tal. Então, vai ser exatamente o valor contratado no nosso financiamento, né? Normalmente aí do carro, e vou dividir pela quantidade de parcelas, tá certo? Então, se eu tenho aí, por exemplo, um carro de 20 mil e vou pagar aí em 200 parcelas, cada uma eu vou pagar aí R$ 100, tá certo? Então, o total que eu vou pagar, certo? O total que eu vou pagar aí no financiamento vai ser o total de parcelas N vezes o valor de cada parcela, tá certo? O total que eu vou pagar. É claro, né, que nesse daqui que eu não fiz nenhuma mudança, tá dando X, tá? Tá dando X. O que ele fala aí na primeira hipótese? Ele fala aí, ó, caso o cliente queira aumentar o prazo acrescentando 5 parcelas, então ele está acrescentando 5 parcelas. Então o número de parcelas não vai ser mais N, tá? Vai ser N mais 5. 5 parcelas a mais. O valor de cada uma dessas parcelas diminui 200. Então, se eu estava pagando X sobre N, eu não vou pagar mais X sobre N, eu vou pagar X sobre N menos 200, porque vai estar diminuindo aí R$ 200, tá certo? Está diminuindo R$ 200. E aí o total que eu vou pagar vai ser o quê? Vai ser o número de parcelas, N mais 5, vezes o valor de cada uma delas, que seria X sobre N menos 200.
certo? Então esse seria o total que eu estaria pagando aí, que é claro, continua sendo igual a X, porque não tem nada de juros aí. O cara está sendo bonzinho. Nessa segunda parte aqui, eu já vou fazer um MMC, tá? Eu vou passar aqui 200N. E dividir tudo por N, tá? Só para fazer o MMC para a gente adiantar lá na frente, tá? Então aqui é x menos 200N sobre N, tá? Só fiz aí o MMC para o N ficar nas duas parcelas, tá? E a outra situação que ele deu foi o seguinte, ó. Se ele quiser diminuir o prazo, ou seja, com 4 parcelas a menos, né, a outra situação seria então o número de parcelas original menos 4, tá? E o valor de cada parcela, o que vai acontecer? Sobe R$ 232, ou seja, vai ser o valor da parcela original mais R$ 232, certo? Essa é a condição aí se ele diminuir o número de parcelas. É claro que o valor contratado continua sendo X, porque não tem juros nenhum, e o total que ele vai pagar vai ser o número de parcelas vezes o valor de cada uma dessas parcelas, né? Que seria x sobre n mais 232. Aqui, da mesma forma que eu fiz com o de cima, eu vou fazer o MMC para o n ficar nos dois termos, tá? Tá? Então é isso que ele vai pagar. O valor total de cada um desses é sempre x, porque, como ele disse aí, ele foi bonzinho e não cobrou juros. Tá? Então vai ser sempre x, que seria o valor contratado ali do financiamento. Agora, a gente vai brincar com essas duas equações aí para mexer com elas para achar o valor de x e achar o valor de n. Tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, como essa parte da esquerda aqui, ela está toda multiplicando, eu poderia escrevê-la assim, ó, n mais 5 vezes x menos 200n, dá para ver, dá, igual a x, e o n que estava dividindo uma só, eu poderia escrever ela aqui assim, dividindo as duas parcelas, tá? E quando eu multiplicar cruzado, esse n vai subir para cá. Então vai ficar aqui x vezes n, tá bom? X vezes n. Agora, vou fazer a mesma história com essa aqui de baixo, tá? Deixa eu organizar essa aqui primeiro, né? Eu vou fazer aqui distributiva, tá, pessoal? Distributiva, distributiva. Então vai ficar ó, nx menos 200n ao quadrado mais 5x menos 1000n igual a xn. Certo? Aqui eu posso cancelar esse nx com esse xn, porque ele aí tem sinais trocados. Então, o que vai sobrar? Vai sobrar menos 200n ao quadrado mais 5x menos 1000n igual a zero. Então, essa é uma das minhas equações, tá? Agora, eu vou fazer a mesma história com essa outra equação aqui, tá? Vou pegar aqui o n menos 4, já vou passar o n lá para cima, porque a ideia é a mesma do de cima. Então, vou ficar com n menos 4, x mais 232n igual a nx. E vou fazer a distributiva da mesma forma, né? N vezes x, n vezes de lá, esse vezes esse vezes esse. Então, vou ficar com nx mais 232n ao quadrado menos 4x menos 928n igual a nx. Da mesma forma, eu vou poder cancelar nx com nx e vou ter aqui a minha segunda equação, a 232n2 menos 4x menos 928n igual a zero. Então, eu tenho aí as minhas duas equações para eu trabalhar, tá? Não se assustem, porque não está aí como um sistema, né, com duas, somente com x e y, né, que normalmente aparece, mas a gente vai conseguir trabalhar com essas duas aí sem muito problema não, tá?
Primeira coisa, né? Vou botar as duas juntas para a gente ver o que está acontecendo. Então, vou escrever elas aqui, ó. Menos 200 n ao quadrado mais 5x menos 1000 n igual a zero. E a outra, 232 n2 menos 4x menos 928 n igual a zero. Então, para eu cancelar agora uma dessas duas letras, está muito mais fácil eu cancelar primeiro a letra x. Então, o que eu vou fazer para eu cancelar a letra x aí? Deixa eu só chegar um pouquinho para cá. Vou encostar ali. O que eu vou fazer? Vou multiplicar essa aqui de cima por 4 e vou multiplicar essa aqui por 5, né? Porque já estão com sinais trocados, então o x vai cancelar. Então, eu vou ficar aqui com menos 800n ao quadrado mais 20x menos 4.000n, certo? Eu estou multiplicando 4, todo mundo na equação. Embaixo vai ficar 10, 15, 16, 10, 11. 1160n ao quadrado menos 20x menos, aqui vai dar 40, 10, 14, 45, 46. Pronto, agora ficou bonito, porque ó, 20x em cima com 20x embaixo, quando eu somar essas duas equações, elas vão cancelar. Agora a gente já está quase acabando. Ó. Por quê? 1160 menos 800 vai dar 360. Aqui, se eu somar esses dois, vai dar menos 8.640n. Igual a zero. Que é uma equação do segundo grau incompleta que a gente consegue resolver bem rapidinho. Né? É só botar aqui o n em evidência. Nem preciso me preocupar com os números aqui, que depois vou dividir mesmo. Então, essa equação aqui, ou n igual a zero, ou 360n menos 8.640 igual a zero. Aqui eu já tenho uma primeira resposta, mas eu não posso ter n igual a zero, né? Não posso ter um financiamento com zero parcelas. Então, a solução é a outra, né? Vou aqui isolar o n. Passo 8.640 para o outro lado e divido por 360. Cancela aqui 0 com 0. E 864 dividido por 36 vai dar aí 24. Ou seja, esse meu financiamento teria aí 24 parcelas. Letra B de bola.